A temática da semana que a gente está vivendo é essa experiência, experienciar Deus, a experiência, se colocar à disposição, se submeter a uma experiência. Eu quero me submeter à experiência com Deus todo dia. Nós precisamos disso. Umas têm as experiências mais quietinho, caladinho, tudo bem. Agora eu sou tipo a Bianca. Ai, danço e me mexo para lá e para cá. Por isso que é bom que não tenha nem ninguém perto. Porque eu danço, me mexo mesmo, aleluia, né? É a expressão, cada um faz a sua expressão. Quem não tem muita expressão, porque é mais comedido, fica lá quietinho, tá adorando do mesmo jeito. Mas quem faz isso tem que fazer também, aleluia. Mas nós precisamos ser esse povo, essas mulheres, essa geração de adoradores que adora o Senhor com extravagância. Que é isso, ser extravagante? É fazer sem se importar. As pessoas não fazem um monte de nada a ver, de coisa errada lá fora, sem se importar com os outros. Pois é, nós estamos adorando a Deus. Não interessa que os outros estão olhando. Estamos adorando ao Senhor. Amém? Antes de você sentar, aplaude mais uma vez o nosso Deus. Glória a Deus. E antes de sentar também, só abra a Bíblia. Hoje a Tati vai receber a palavra junto com todo mundo, os textos, mas vamos com calma, porque eu quero que todo mundo abra a Bíblia. Então, enquanto ela vai pondo na tela, o tempo que ela demora a pôr na tela, é o tempo que você demora também a abrir, para todo mundo comer a palavra junto e abrindo a Bíblia, que eu acho isso muito bom. Pode ter a tela, mas é muito bom. Tem hora que não dá, né? Quando a gente ouve uma pregação, que para ganhar tempo, né? Aí o pregador não espera e já vai lendo, né? Tem casos que a gente faz assim. A gente fala o texto e já vai lendo quando está na tela. Então, aí tudo bem, a gente não abre. Mas eu quero ter esse tempo porque a gente não pode perder essa essência de abrir a Bíblia, de pegar a palavra e de estar, né? Sempre conectado. Alguém acende aquela luz ali, por favor, para ficar mais clarinho aqui também. Acho que fica melhor para a tela, né? Eu apaguei tudo agora há pouco. Aí veio o Lincoln me dar um puxão de orelha. Ai, ninguém está enxergando nada. Fui eu, viu? Você que não estava enxergando, fui eu que apaguei. Mas a gente vai se organizando aqui, com essa equipe deliciosa, linda, maravilhosa, que Deus tem feito coisas lindas aqui, tem nos permitido, né? Trabalhar com gente disposta, disponível, e graças a Deus. Gênesis capítulo 8, que eu quero ler com vocês, alguma coisa que ficou bem forte no meu coração, e é exatamente um pouquinho do que nós falamos no domingo, né? E Deus nos permite aqui nessa tarde focar a família, focar o nosso ambiente familiar. Na verdade, assim, a gente foca nós mesmos, né? E a nossa família, o que a gente pode fazer de melhor e melhorar e ampliar em questão do reino de Deus, das coisas de Deus, da vontade de Deus. Então, falamos um pouco sobre esse texto, mas alguma coisa um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco mais profunda nesse capítulo aqui, Deus colocou para a gente falar nessa tarde. Capítulo 8 de Gênesis, todo mundo já abriu? Já está, não está na tela. Versículo 1, diz assim: Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens, de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Amém? Vocês leram? Entenderam o que está acontecendo aqui? Então vamos nos sentar. É lógico, ela não podia ter colocado, não falei o versículo, né? Mas vamos lá. O que a gente quer compartilhar um pouco hoje é falar sobre as circunstâncias, né? As circunstâncias, elas podem mudar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Elas podem mudar. Mas olha o que eu vou dizer para vocês. Mas depende de nós. A circunstância na nossa família, na nossa casa, aquilo que a gente não está satisfeito, pode mudar. Tem alguém aqui que gostaria de ver alguma coisa mudando dentro da sua casa? Eu tenho. Todo mundo? Pois é. Olha aí. Hoje nós estamos aqui para dizer isso. Para a partir desse texto entender que depende de nós. As circunstâncias vão mudar. Tudo bem, minha gatinha de vovó? Linda demais. É a mais velha e a mais nova. Tudo igual, né? Eu entendo nesse texto aqui tem alguns princípios especiais que Deus assim queimou de verdade no meu coração. E o fogo de Deus não é para destruir, é para edificar, né? Então eu fui muito edificada e Deus falou muito no meu coração. E eu quero compartilhar com vocês que depende de nós para as circunstâncias mudarem. Alguém vai falar assim, peraí, como depende de nós?
Porque Deus já tem na mão o que é para fazer. A bênção que a gente quer, a resolução do problema, o ajuste, né, da personalidade de alguém que seja que a gente queira, está tudo na mão de Deus e Deus pode fazer, ponto. Então não depende dele, depende de nós. E olha, vamos conversar um pouco nessa história, né, na história quando o dilúvio estava acabando, e que é o que a gente leu, mas para pensar a respeito dessas águas que retrocederam. Nós lemos isso. Primeiro Deus fala, aqui o texto fala que Deus se lembrou de Noé, e aí fala, e depois lembrou de quem, gente? O que está escrito aí para vocês, que está na Bíblia de vocês? Deus lembrou de Noé e de quem mais? Deus lembrou dos animais. Aí eu falei, peraí, e a família dele? Aqui eu já começo a aprender alguma coisa. Deus, ele estava olhando para uma pessoa que ousou acreditar em Deus. E olha que coisa mais maravilhosa. Deus lembrou de Noé, lembrou da criação, né, de todas as espécies, e o final do texto diz, e as águas começaram a baixar. Isso para mim é tão forte. O termo, as águas começaram a baixar, ou seja, aquilo que prendia o povo na arca, que prendia a família de Noé na arca, aquilo que impedia eles de viver, o que foi que aconteceu? Retrocedeu. Mas retrocedeu por quê? Aqui está escrito que Noé orou. Tem algum escrito aqui? Então Deus lembrou de Noé que orou. Está escrito? Que tremendo, queridos. Simplesmente alguém que estava lá ligado em Deus, teve todo um período de dificuldade, mas Deus simplesmente fez a dificuldade, o problema retroceder. Estamos aqui para entender que na arca que nós estamos envolvidos, na nossa casa, na nossa família, naquilo que parece estar tudo turbulento. Pensa dentro da arca. Imagine o cheiro dentro daquela arca. Já pensaram? Tudo que era bicho fazendo cocô lá dentro. E sabe quanto tempo foi, gente? Sabe quanto tempo? Eu ousei a pegar os dias. Eles ficaram na arca, eu deixei isso para o final, mas vou falar agora no começo. Eles ficaram na arca 377 dias. Então, penso eu, que tinha algum movimento, alguma coisa que não está detalhada, né? Porque pensa, 377 dias. Os bichos fazendo cocô, e as pessoas também, e não saindo, não tinha como. Então é óbvio que tinha algum mecanismo, que Deus é que conhece todas as coisas, deu um mecanismo para que tudo fosse escoando e saindo, né? Que nem o avião tem, que nem outros meios de transporte tem, para sair lá toda a sujeira. Porém, e o cheiro? No negócio fechado, que só abria de repente para escoar, para ir para a água, a sujeira. Mas imagine, então era uma situação de muitas dificuldades. Mas em todo o tempo, Deus estava cuidando deles. E que coisa impressionante e gostosa de pensar nessa situação aqui, ainda falando sobre essas águas que retrocederam, porque assim, demorou um tempo, né? Demorou 377 dias. Foram anos enquanto ele construía. Ele construiu a arca, demorou, os filhos ajudaram. Imagina, uma arca desse tamanho, quantos anos? Isso aí eu não fui pesquisar, mas eu sei que são vários anos. Não vem ao caso o tanto de tempo que foi construída. Mas o que eu quero me deter aqui com vocês é como eu falei, alguns pontos muito especiais. Perguntar aqui para vocês, para a gente indagar e pensar. O que levou Deus a preservar essa família? O que levou Deus a preservar uma família inteira? A pergunta que eu faço está realmente nos remetendo ao tema dessa palavra de hoje. Que as circunstâncias podem mudar, mas depende de mim. Olha só, o que aconteceu quando o mundo ficou do jeito que ficou, o caos que ficou? Vamos lá para o texto ainda aqui em Gênesis, só virando uma página, voltando uma página. Na verdade, na minha são duas. Em Gênesis capítulo 6. Como eu disse, nós vamos usar a Bíblia hoje. Vamos lá, Gênesis capítulo 6. Preste bem atenção na leitura, porque aí não precisamos falar muita coisa.
6, do versículo 1 ao 13, nós vamos ler. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhes agradaram. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que eu criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Que coisa tremenda. Nós vamos ler somente até esse texto para não continuar, mas olha só, o que nós estamos vendo aqui, que a gente já conhece. Está diferente de hoje, irmãos? A única coisa que o Senhor já prometeu, né, no capítulo 8, que Ele não vai mais destruir a terra com água. Mas está do mesmo jeito. Está tudo complicado. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, e eu fiz questão de fazer a leitura, porque primeiro que a Bíblia precisa ser lida. Ainda que a gente entenda, já li esse texto não sei quantas vezes, vamos lá, ler de novo. Cada vez que a gente lê, Deus fala. Deus muda o foco daquilo que a gente está lendo, Ele vai falando. E o que o Senhor está falando aqui? Ele se entristeceu. Lemos em alguns versículos que Deus se entristeceu de ter feito a raça humana, porque a raça humana estava voltando-se para si e fazendo coisas más, coisas carnais. Mas teve um homem em que Deus olhou e pensou: eu não vou destruir não destruiu a humanidade por causa de quem? De um homem. Então as circunstâncias podem mudar, mas depende de quem? De nós. Porque a nossa casa, nossa família, as coisas que estão em volta da gente, pode ser que esteja tudo atrapalhado, tudo mal cheiroso, usando o exemplo da arca. Pode estar tudo de perna para cima, pode estar uma confusão só. Se uma pessoa se levanta, assim como aqui Noé era alguém que tinha o coração voltado para Deus, Deus salvou não somente a família dele, Deus salvou a humanidade. Porque a humanidade deu conta de estarmos aqui, olha nós aqui. Olha nós aqui. Por que nós estamos aqui? Porque Noé era um único homem na terra que olhou para Deus e tinha um coração segundo Deus. Você na sua casa, nós, né? Às vezes ficamos muito tempo com chateação com uma devida pessoa, ou dentro da nossa própria casa, ou da parentela, e a gente querendo que aquela outra pessoa tenha mudanças de comportamento, como na semana passada nós falamos, nós não estamos no controle. Então, muitas vezes a gente quer mudar as pessoas. E o Senhor aqui está nos dando essa dica hoje. As coisas podem sim mudar, as circunstâncias podem mudar, mas somos nós que podemos fazer a diferença. Porque a gente quer o quê? Vamos colocar aqui como mulheres. Muitas vezes nós como mulheres, né, e crentes, o que a gente fala? Não, o marido é o cabeça. É ele que não pode ser cabeçudo. Já que ele é cabeça, ele não pode ser cabeçudo. Ele tem que fazer a coisa certa. E a gente fica pondo a responsabilidade em cima dele. Mas quem somos nós para pôr a responsabilidade em quem quer que seja? Nós temos que assumir a responsabilidade. Eu preciso temer a Deus. Eu preciso amar a Deus. Eu preciso servir a Deus. E é isso que aconteceu com Noé. Noé, ele não estava olhando nada. Ele olhava para Deus. E ele tinha um coração tão sincero diante de Deus. E Deus conhece corações sinceros que estão aqui nessa tarde. Deus sabe que às vezes a gente erra querendo acertar. Quantas vezes, né? A gente até acaba enfiando os pés pelas mãos. Mas se tinha o interesse de ser bíblica, né? Nós sendo bíblicos, e fazer o interesse de Deus,
com certeza Deus muda toda uma estratégia, toda uma estrutura familiar. Deus muda a estrutura, como eu disse, de tantas situações, porque Noé, ele tem esse nome dele aqui, que foi conhecido, e nós vamos conhecer ele no céu, que por causa dele, um coração sincero, Deus não desistiu do homem. Deus não desiste da sua família por sua causa. Deus não desiste porque você está lá, crendo, confiando e esperando em Deus. Então, o que levou Deus a preservar essa família? Uma pessoa, uma única pessoa. E aí outra pergunta. Por que Deus ainda preservou a humanidade? A misericórdia de Deus, queridos. Olha só. Porque Caim e Abel estavam lá, né? Depois de Adão errar, de Adão errar, aconteceu a situação, né? Saiu do paraíso e tal. Aí quem errou? Caim, que já teve um coração ruim e matou. Quer dizer, situações vindo e Deus tendo misericórdia. Mas agora aqui a misericórdia de Deus foi infinita. A misericórdia de Deus nos deu o privilégio, a possibilidade de hoje conhecermos Deus. Porque, como nós sabemos, o poder de Deus, Deus mandou o poder dele sobre a terra, como está lá em Atos. E aí, quem é que está recebendo esse poder? Nós que estamos olhando para Deus e somos, às vezes, únicos na nossa casa. Tem alguns aqui que estão vivendo com crente em casa, a família é crente, mas crente de verdade mesmo, que busca o poder de Deus, é um só. Então, a partir desse um só, Deus modifica. Então, por que Deus, ai que coisa mais linda, Deus nele não está interessado em salvar só a nossa família, e a partir da nossa família, tem outros em volta. Quantas pessoas não estão olhando para você e para a sua casa para poder seguir o exemplo, não é assim? Tem gente olhando. E olha, nós entendemos que Deus, quero fazer duas afirmações. O futuro de uma família foi mudado por causa de um. E o futuro da humanidade foi mudado por causa de um. Nós estamos aqui entendendo que Deus pode mudar, quem sabe, uma vizinhança. Você que mora num prédio, num condomínio, a sua vida, a sua postura, a sua maneira de ser. Falar, mas o meu marido não quer nada com nada. Mas o meu filho, mas não interessa. Não interessa. Quando a gente faz esse tipo de coisa, irmãos, sabe o que acontece? A gente começa a tentar dar a atenção para o outro, porque o outro não está fazendo, e com isso a gente está caindo na conversa do inimigo. Porque o inimigo quer que a gente fique julgando e observando o argueiro do olho do outro, enquanto a gente não está olhando o nosso. Então a gente tem que cada dia se alinhar com Deus, buscar a Deus, porque Deus muda a estrutura de toda uma história familiar, de toda uma... às vezes de uma vivência de maldição, de família que vem, de gente que não andava com Deus, que fazia coisas erradas. A gente se apercebe disso e fala assim, não, eu parei, eu vou andar com Deus. E uma atitude dessa faz total diferença. Estamos dispostos para isso? Hoje é o dia de nós pararmos e pensarmos o seguinte, a minha família vai mudar o rumo. A minha família vai ter uma rota diferente, porque foi isso que Noé fez. Estou trocando agora os nomes. Uma coisa que eu gostaria de pensar aqui com vocês, são quatro situações que você vai pensar agora em relação a você. É cada um pensando em si próprio. Nós vemos que a arca chegou no destino, nós estamos vendo aqui, no texto agora de Gênesis capítulo 8, ainda no 8, no versículo 4. Olha o que está escrito aí. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas do Ararat. Eu tenho até vontade de conhecer. Diz que é bem para o lado do Oriente, né? Essa montanha do Ararat. Eu gostaria muito de conhecer, porque diz que é a montanha mais alta. Mas vamos pensar que quando a arca fechou, quando Deus disse para Noé que eles deviam estar lá dentro e colocar todos os animais, ele não sabia o que ia acontecer. Eles ficaram lá dentro. Não sabiam o que ia acontecer. Você sabe o que pode acontecer com a sua família hoje, amanhã, daqui 20 anos? Ninguém sabe, né? Pois é. Noé teve 4 atitudes que fez com que essa arca ficasse lá flutuando, ficasse lá rodando para um lado e para o outro durante todo esse tempo, mais de um ano. E no tempo de Deus, não no tempo dele,
parou bem em cima do monte mais alto. E por que aconteceu isso? Porque Noé teve ouvidos para Deus. Deus falou: olha, eu vou acabar com tudo. Eu vou acabar com essa humanidade. Nunca tinha chovido, certo? Vocês sabem disso. Mas o Senhor falou: vai chover. Noé ouviu. Aí Noé fez o quê? Confiou. Nossa, Deus está falando que vai acontecer um negócio. Eu nunca vi isso, mas Deus está falando. Depois, ele fez o quê? Comece a derrubar madeiras e você vai construir um grande barco. Ninguém sabia o que era barco. Ninguém nunca tinha construído um barco. Ninguém sabia o que era isso, daquele tamanho. Mas ele deu ouvidos para Deus. Quando ele confiou em Deus e ele viu o coração de Noé, ele simplesmente começou a fazer. Ele obedeceu a Deus. Quantas vezes a gente não quer obedecer a Deus porque a gente não está entendendo aquilo e é contrário ao que a gente pensa. Eu pergunto para vocês, não é contrário tudo aqui ao que Noé estava acostumado? Mas ele não questionou Deus, ele simplesmente obedeceu. Mas a obediência, queridos, aqui o caminho é assim, ó: ouvir a Deus, confiar em Deus e obedecer a Deus. Se não tiver a quarta palavra, não vai adiantar, porque eu obedeço um dia, né? A gente obedece 2 dias. Eu tenho que ser submissa ao marido. Meu Deus, mas meu marido não sei o quê. Mas a palavra manda ser submissa. Obedece 2 dias, 3 dias. Quantos dias? 4 dias. Ninguém? Quantos dias? 5 dias, 6 dias. Quantos dias? Estão entendendo? Ouvir o Senhor, confiar no Senhor, obedecer ao Senhor, tudo é muito fácil. Tem hora que é fácil. Mas e aí? Vai passando o tempo, mas ele perseverou. Por que a arca foi parar no monte lá no alto? Porque teve essas 4 formas, essas 4 ações, que hoje eu e você, às vezes, deixamos a nossa casa afundar. Deixamos a nossa casa parar no meio do caminho. E Deus faz as coisas certas no tempo dele, não é no nosso tempo, e vai ser fora do nosso tempo. Eu ainda estou aqui para dizer isso, para desanimar você e dizer assim: não é do jeito que você quer e nem no tempo que você quer. Porque o que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo um tempo que tudo tem que ser muito rápido. Na nossa vida, no dia a dia, nós somos a geração de ansiosos. Geração de gente que quer tudo assim para ontem, tudo resolvido. Cadê a calma? Calma. A situação não mudou. Mas eu estou orando 3 dias. Tem gente que vem pedir oração. O que aconteceu? Porque o mês passado. E agora? E a pandemia? Já passamos de 1 ano de pandemia, né? Já passou de 1 ano, já está 1 ano e 3 meses. Já vai fazer 1 ano e 3 meses. Meu Deus, vai até quando? Eu sei que Deus vai nos levar para o monte certo, para a hora certa, para o lugar certo de sermos o quê? Livres desse problema. Vai ser a hora certa de Deus. Você e eu questionamos Deus e o tempo dele, mas Deus aqui está dizendo, olha só: as águas iam escoando, versículo 3, continuamente da face da terra. Ao fim de 150 dias as águas tinham baixado. Mas ele já estava ali há muito tempo. As águas começaram a baixar. E se você vai mais para frente um pouquinho, no versículo 6, diz: 40 dias depois que o Monte Ararat lá, a arca ficou paradinha em cima do Monte Ararat, ainda esperaram 40 dias para abrir a janelinha lá e começar a mandar os bichinhos ainda. Olha o tempo que demora. Deus, deixa eu falar uma coisa aqui, minhas queridas e meus queridos. Deus trabalha de maneira artesanal. Muita gente já sabia disso, eu também, mas às vezes a gente não aceita. Porque quando as coisas não saem do nosso jeito, a gente já estribucha. E já fica nervoso. Mas aí que tá. Será que Noé lá dentro começou a reclamar? A Bíblia não fala. Mas o que dá para entender é que em tempo todo, em 377 dias, ele confiou em Deus. Quanto tempo você está confiando em Deus?
Quanto tempo nós estamos confiando em Deus? Aquele filho que está afastado, que era criança, lindo, servia a Deus, adolescente, estava na igreja, agora desandou, agora está nas drogas, agora não quer saber de Deus. Ai, aquele marido que estava firme, daqui a pouco agora esfriou. Ai, minha casa inteira está todo mundo frio, está todo mundo estranho. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Você vai ouvir a Deus. Você vai confiar em Deus, você vai obedecer a Deus e você vai perseverar, porque o Monte Ararat vai chegar. É a hora de Deus. Deus vai deixando, Ele vai ver até onde você dá conta. E enquanto isso acontece, nós somos fortalecidos, não é verdade? Quem é que sai das lutas, se persevera na luta, sai mais fraco? Ninguém sai mais fraco. Eu já usei esse exemplo aqui da situação que nós passamos, né? Que eu passei, alguns irmãos passaram desse Covid. Meu pai do céu. A gente acha que não vai sair vivo. E passa mal. Mas depois que passa todo esse mal e que sai vivo, quem passa os perrengues piores, né? A gente é outra pessoa. A gente olha a vida de outro jeito. A gente olha a situação que a gente está passando. Outras coisas são mais valiosas para nós. E tem coisas que eram valiosas que perdem o valor. É assim ou não é assim? Não estou falando só da Covid, estou falando de um monte de coisa. Nós precisamos ser realmente tratados pelo Senhor em muitas coisas. Então, enquanto estamos no barco, na nossa casa, que as coisas não funcionam, não faça o grande erro de ficar comparando-se com casa de ninguém. Sua casa, sua família, sua família, seus filhos, seus pais, seu marido, sua esposa, sua esposa. Não podemos fazer comparação. Porque Deus tem a nossa porção. A sua arca é a sua arca. Amém? Amém? Estão acordados aí? Então tá bom. Como eu disse, foram 40 dias fechados, quando ninguém sabia o que estava acontecendo lá fora. Incertezas das circunstâncias, que a gente já falou aqui também, as incertezas que a gente vive, que a gente não sabe, às vezes com o filho que vai para o hospital, ou com o marido, ou com a própria esposa, ou uma dificuldade, né, que vem sobre nós, que nos faz assim, que nem eles na arca. Pensa, eu fico imaginando a arca, enquanto a água, quando chovia, o que acontecia ali? Como eles se movimentavam ali? Quantas incertezas nós temos, mas as incertezas não nos impedem de ter a certeza de Deus, de que Deus está conosco. Que coisa boa, isso é tremendo. E o texto de Gênesis 8:12, vocês viram que a gente ficou aqui em Gênesis 8:12, diz assim: esperou ainda 7 dias e de novo soltou a pomba. Ela, porém, já não voltou mais para ele. Chega esse grande dia. Chega o grande dia das coisas acontecerem. Mas eu quero voltar numa palavra aqui, queridos, que é muito, muito séria para nós nesses dias, no tempo chamado hoje. Alguém pode não concordar, mas eu quero dizer isso baseado no que Deus tem nos falado aqui e numa certeza que o Espírito Santo coloca para nós nessa palavra. Nós falamos aqui que no versículo 6, depois de 40 dias que a arca estava parada, eles começaram, né, a mandar o corvo, mandar a pomba, e foi demorando, não vamos nos ater nas questões dos dias, mas, meus irmãos, o tempo que eles ficaram esperando demorou muito, porque, pensa, depois de 300 e poucos dias, para a arca, aí fala, agora parou. Aí, vamos abrir agora, Deus dirigindo, pode abrir, tá, vamos mandar aí, assim, já que parou, opa, vamos sair todo mundo. Não, pensa, depois de tanto dia, o desejo de sair correndo e andar no chão e tudo, não podia. Pensa essa geração aqui, a gente atolava já, abria e puff. É verdade o que eu estou falando? É só o vizinho? Nós, com nossa forma de ser, nós andamos ansiosos, nós somos ansiosos, nós não podemos ser ansiosos, por isso que a palavra fala. Nós iríamos enfiar o pé no barro, não, nós iríamos atolar no barro. Aí Deus dá a estratégia, manda um bichinho, depois manda outro, até quando não voltou mais. Porque não voltou mais por quê? Porque aí podia pisar que não ia mais atolar. O teu Deus sabe a hora certa de te dar a bênção, sabe a hora certa de você sair da arca. Não saia na hora errada para não afundar. É o Espírito de Deus falando aqui para nós.
Nós queremos antecipar as coisas. Não antecipe aquilo que Deus já traçou na tua vida. Não antecipe o que Deus já traçou para a tua família. Deus já traçou para filhos. Oh, meu Deus, e toda vez não sei o que acontece. Bom, eu sei o que acontece. No ponto vem aqui coisa de filho. Fala, pai, eu não tinha preparado nada de filho. Mas o Senhor está falando de novo. Essa geração de pais está soltando os filhos e tem filhos caindo no barro. Está cheio de filho, de criança, de adolescente afundado no lodo. Toda essa geração se acabando, fazendo o que não devia, antecipando as coisas. Eu e você temos que ter a consciência que não é para soltar o filho da arca. Enfia o filho dentro da arca, solta na hora certa, senão você vai perder teu filho. E se já perdeu, clame ao Senhor para trazer de volta do lodo. Porque quem sai da arca na hora errada vai perder a família. Nós não podemos perder nossa família. É a partir de nós, como Noé, um só. Imagina, eu não assisti a novela Gênesis, queria ter assistido, a Vânia ficou mandando para mim, mas não consegui, enfim. Mas eu fico imaginando lá, depois eu assisti só um ou outro, mas eu fico imaginando, Sem, Cão e Jafé. Oba, vamos sair, pai. Não. Pera, nós vamos soltar um... Imagina, eu assisti um pedaço lá que eles inventaram até, lógico, para criar um enredo, lógico, para ficar romantizado. Uma das esposas, eu assisti um pedaço que uma das esposas lá sempre era aquela do contra, né? A cara emburrada o tempo todo, que queria fazer tudo ao contrário. A Bíblia não fala sobre isso, mas nem que tivesse acontecido. Pense esse homem tendo que escutar, esperar a esposa dele doida para sair. Às 3 horas, 4 mulheres estavam... Gente, não podia filmar isso não. Mas 4 mulheres na orelha dele. Não é? Pensa, 4 mulheres falando. 4 mulheres. Né? Vocês que não casaram ainda, agradecem, viu? 4 mulheres na orelha, igual meu marido. Eu e 3 filhos. Imagina, tendo que aguentar. Talvez ela não estivesse falando muito, mas imagine se tivesse. Mas ele teve lá, postura. Não. Mãe... minha turma vai pro shopping, nós vamos passear e todo mundo vai, não sei o quê. Deixa eu ir, quem vai? Então eu vou com você. Sabe aquela história? Eu vou junto. Mãe, nada a ver. Todo mundo vai, aí você vai lá olhar o grupinho, quem vai? As menininhas tudo com shortinho, com a metade da tampa de fora aqui. Este filho e esta filha, eu digo isso no Senhor com muito temor e tremor. Deus está nos dizendo: não abra mão da melhor parte nessa terra que Deus te deu, que foi suas heranças. Guarda esse filho, guarda essa filha para que não saia e atole o pé no barro. Vocês estão entendendo essa palavra? Tem a hora certa, vamos ter paciência. O Espírito Santo, quando eu comecei a escrever sobre o que Deus me falava, eu fiquei pensando assim, igual eu faço algumas vezes no WhatsApp. Veio assim a palavra: calma. É essa palavra que veio no meu coração. Nós precisamos tirar essa ansiedade e deixar que Deus nos coloque calma em nós, para que a gente aprenda também a acalmar a nossa turminha. Pode falar, pode ralhar, pode reclamar, pode estribuchar, fala o que quiser. Não vai. Pronto. Mas todo mundo vai. Todo mundo é todo mundo. Você não é todo mundo. Não vai. Assim. Sempre assim. Eita Deus. Vamos sair da arca na hora certa. Às vezes a gente está já em cima do Ararat. Tá faltando poucos dias. Aí a gente bota tudo a perder. Sai antes. Não é para sair antes. Amém, queridos? Aleluia. Apaziguar esse coração. Eu lembrei até da música da... Aí eu vim cantando, falei, não conheço ela, senão eu ia cantar um pedacinho, mas aí eu me bananei toda. Uma música da pastora Ludmila, que ela fala: calma, não tenha medo, fortaleza. Aí, é isso aí. Essa partezinha. Obrigada, Bianca. É isso mesmo. Confia em mim que eu sou a tua fortaleza. Pronto. Calma. Foi aí que veio a palavra. Calma. Sabe aqueles aviãozinhos que sai que vai escrevendo coisa com jato, né? O Senhor falando assim: calma. Ele está falando aqui para mim e para você. Calma. Continue ouvindo. Continue confiando. Continue obedecendo, mas continue perseverando.
Sabe aquele negócio do filho? Deixa, não sei o quê. Não, deixa, não. Ah, mãe, deixa. Não, deixa. Ah, vai. Aí solta o celular, né? Solta a porteira. Misericórdia, Jesus. Vamos caminhando para encerrar. Vamos ficar em pé? Deus seja louvado. Chegamos aqui, nesse final, para dizer e entender que nós não podemos, quando ouvimos, não podemos desconfiar, nós não podemos desobedecer e não podemos desistir. Porque ouvir, todo mundo ouve a palavra de Deus. O não crente ouve, o ateu ouve. Todo mundo ouve, certo? Todo mundo ouve. Mas não podemos ouvir e desconfiar. É para confiar. Não podemos ouvir e desconfiando, nós não obedecemos. Porque não é assim? Se você não confia, você não vai obedecer. Olha, pode fazer a arca porque vai chover. Ai, Deus, será? Olha nós aí, querendo controlar. Igual semana passada, tem a ver com essa palavra de hoje. Querendo controlar. Não, Deus, peraí. Deus está dizendo assim, solta na minha mão. Solta na minha mão.